no nosso 130º aniversário. O seu dinheiro multiplica-se de um dia para o outro. Quem quer casa, vai ao crédito. Crédito Predial Português, Grupo Tota. Boa noite. Poderá ser desta. O protocolo de paz para Angola foi rubricado há 2h30 em Lusaka. Faustino Muteca, pela parte do Governo, e Eugênio Manuvacola, da UNITA, fizeram uma primeira rúbrica. A assinatura final está marcada para daqui a 15 dias. Um passo importante, mas existem ainda sérias dúvidas. A UNITA, em Lisboa, diz que o que interessa é um cessar-fogo. E neste momento, no terreno, os combates intensificaram-se. A lista de autarquias que estão a ser investigadas é longa. Quase 70 têm inspectores dentro de portas para analisar as suas contas. Há inquéritos que já fizeram cair presidentes de Câmara. Canígia lesionou-se ontem em Guimarães. A estrela-maior dos encarnados poderá ser uma baixa na equipa que defronta quarta-feira o Stoia de Bucareste. Para já, champanhe em Lusaka pelo processo de paz em Angola. O calendário para a assinatura do protocolo foi cumprido quase no último minuto. O documento foi rubricado às 9h59 da noite, hora de Lisboa. Quase um ano depois de terem começado, as negociações de Lusaka dão o primeiro fruto. Daqui a 15 dias, o protocolo rubricado esta noite poderá ser assinado formalmente pelo presidente angolano e pelo líder da UNITA. Quando já ninguém previa que o calendário fosse cumprido, os negociadores chegaram a acordo, depois de a UNITA ter aceito que o Estatuto de Segurança de Jonas Savimbi seja discutido num prazo de 15 dias. Era este o último ponto que empatava o acordo. Uma rúbrica muito importante, mas que não é definitiva. A delegação da UNITA em Lisboa fala do endurecimento da guerra em Angola e das ofensivas governamentais. Sem um cessar-fogo, ninguém leva a sério o protocolo de paz. Está-se a rubricar o acordo em cenários de uma enorme violência militar em Angola, o que não está de acordo com o espírito daquilo que, pelo menos a parte de quem tem feito ofensivas, está a pôr na assinatura, o que não é muito encorajador, mas é sempre um primeiro passo. A UNITA entende que a única condição de se poder somar aquilo que foi hoje feito no papel, rubricado, e de se fazer com verdade absoluta e com transmissão de verdade, não só para os angolanos, mas para a própria comunidade, a necessidade total de evitar a perda de mais vidas. Há necessidade absoluta de se decretar um cessar-fogo global. As dúvidas da delegação da UNITA em Lisboa na noite em que foi finalmente rubricado o protocolo de paz de Lusaka. O último jornal tem já as declarações dos chefes da delegação da UNITA e do governo em Lusaka. Contamos apresentá-las ainda durante este último jornal. Em Moçambique, as Nações Unidas consideram improvável a realização de uma segunda volta nas eleições presidenciais. De acordo com as previsões da ONU-MOS, Joaquim Chissano ganha com 53% dos votos e Afonso Dhlakama ficará entre os 35 e os 36 pontos percentuais. Entretanto, o líder da Renamo já confirmou a existência de encontros com o presidente Joaquim Chissano para discutir o cenário pós-eleitoral. O dia de hoje ficou, no entanto, marcado pelo caso do Rocket. O engenho caiu perto de um hotel onde se encontravam membros da Renamo. Um rocket sem cabeça, mas a cair próximo de um alvo bem definido. O Hotel Cardoso, onde até hoje estiveram instalados alguns homens da Renamo. Afonso Dhlakama não quis pronunciar-se antes das investigações. Ainda não tenho informações das pessoas que são militares que podem avaliar que tipo de explosão, se foi bazuca, ou foi morteiro, ou foi míssil, mas vamos investigar. Os resultados não se fizeram esperar. Os investigadores das Nações Unidas não acreditam que o disparo tenha sido intencional, até porque sem ogiva o rocket é militarmente inofensivo. Quero que seja bem esclarecido isto. O que aconteceu hoje não foi um ataque com um foguete, com um rocket contra o Hotel Cardoso, mas foi unicamente o incidente que aconteceu. As causas do incidente continuam por apurar. Depois do susto em Moçambique, à altura para um breve intervalo, para a segunda parte, ficam as garantias de que até ao final do ano chegam 80 milhões de contos da Comunidade Europeia para os têxteis nacionais. Até já.
E voltamos à notícia de abertura deste último jornal. O protocolo de paz para Angola foi rubricado esta noite em Lusaka. E neste momento já temos as declarações dos chefes das delegações do Governo e da UNITA. Faustino Muteca, da delegação de Luanda, está satisfeito com o acordo. Um otimismo moderado, já que a paz não depende apenas do Governo de José Eduardo dos Santos. O sentimento dominante neste momento, depois da rubrica do protocolo? Neste momento não tenho expressão, porque foram longos meses de discussão e vamos deixar para o momento próximo. Pode deixar uma mensagem aos angolanos de que o que for aqui acordado será cumprido? Bem, não sou eu que tenho que dar essa garantia, mas quando nós viemos com certeza de fazer aquilo que seja possível ser materializado. Agora dependerá das partes, da sua vontade política, para podermos cumprir e materializar aquilo que fizemos durante o ano. Mais ou menos o que foi feito durante este ano dá garantias de que será cumprido, não é? Desde que for bem implementado, poderá ser cumprido. As declarações do chefe da delegação da UNITA seguem a mesma linha. Esta noite foi assinado um acordo importante, mas ainda há muito para decidir. Senhor Eugênio Manuvacola, qual é o seu sentimento dominante depois da rubrica do protocolo de Lusaka? Bom, estou feliz e procuro ser mais responsável em relação a este processo de paz para que os angolanos possam usufruir, pelo menos desta vez, da confiança que eles depositam nos seus dirigentes. Pode dar garantias nisso para os angolanos de que o acordo de Lusaka não poderá ser uma repetição do acordo de Vicente? Não sou eu que dou as garantias, eu fui o negociador. Mas os assuntos abordados durante este ano dão garantias de que o acordo não será violado? Eu penso que essa pergunta põe-se às duas partes, põe-se aos líderes de toda Angola, põe-se a toda a população e é preciso que os líderes passem a mensagem de um lado e do outro à população para que apoiem o acordo. Um otimismo muito contido dos representantes da UNITA e do governo angolano. De acordo com este calendário proposto pelas Nações Unidas, a assinatura formal do protocolo deverá ocorrer dentro de 15 dias. E é precisamente durante este período que será discutido o estatuto de Jonas Savimbi, líder da UNITA. As contas das autarquias estão a ser alvo de investigações. Neste momento, há 67 em todo o país. Em 14 destas câmaras, as investigações deram já origem a inquéritos. São 14 autarcas com o mandato em risco. Quase 70 de norte a sul do país, uma longa lista de autarquias nas mãos dos inspectores do IGAT. Reza a versão oficial que estas investigações são mais pedagógicas que punitivas. Seja como for, entre 87 e 93, os inspectores pediram perda de mandato para uma dúzia de vereadores e presidentes de Câmara. 4 viram a sentença confirmada em tribunal. Nós somos defensores das inspeções. Há muito tempo que vimos a insistir com o Governo na necessidade de se fazerem inspeções a todas as câmaras por mandato. Nós o que entendemos é que essas inspeções têm que ter um caráter pedagógico e não um caráter policial. Das 67 câmaras sob investigação, 17 são geridas pela CDU, uma é de maioria CDS, 20 são do PSD e 33 do PS. Eu não quero fazer uma leitura político-partidária da situação, dir-lhe-ei que se são 50 e tal câmaras, há aí muita irregularidade processual. É esta a parcela mais negra da lista. Os resultados destes 14 inquéritos devem ser conhecidos nos próximos meses. As investigações em Sintra já provocaram a queda de um autarca laranja. João Justino caiu em 92, mas os inspectores continuaram na Câmara até às eleições. O inquérito à Câmara da Marinha Grande foi pedido pelos vereadores da oposição, depois de terem chegado à autarquia queixas de vários arquitetos do Conselho contra o presidente comunista. João Duarte acabaria por perder a Câmara nas últimas eleições. Na Covilhã é o social-democrata Carlos Pinto que está na corda bamba. Pinto perdeu a Câmara para o PS em dezembro do ano passado. O inquérito em curso está relacionado com o loteamento que o ex-presidente terá aprovado ilegalmente. História antiga de Alcoutim, o socialista Manuel Cavaco Afonso acabou despedido. Os inspectores do IGAT descobriram que o ex-presidente utilizava indevidamente dinheiros da comunidade. A versão dos inspectores foi confirmada em tribunal.
O Estado contra as câmaras, mas as câmaras também ameaçam pôr o governo em tribunal. O presidente da Associação Nacional de Municípios garante que o fará se as autarquias não forem compensadas da quebra da contribuição autárquica. Mário Almeida foi esta tarde a Belém informar o presidente da República desta intenção e manifestar a sua discordância com a proposta de orçamento de Estado para 1995. O poder local em Belém para fazer queixas do governo ao Presidente da República. Se o governo efetivamente não cumprir a lei, a Associação Nacional de Municípios irá processar judicialmente o governo através de uma ação de reconhecimento de um direito. Iremos sugerir às câmaras municipais que em tribunal individualmente solicitem a indemnização das verbas que efetivamente deixam de receber. Além da contribuição autárquica, Mário de Almeida diz que os municípios sairão prejudicados em quase 9 milhões de contos, com o desvio de 45 milhões de contos do IVA para a Segurança Social. Ao analisarmos agora com mais pormenor o Orçamento de Estado, no momento em que ele nos foi facultado, viemos a verificar também uma situação profundamente anómala, que é desviar 45 milhões de contos do IVA a cobrar em 95 para a Segurança Social, não integrando o bolo que permite o cálculo do FEV. Os municípios ameaçam sair à rua em sinal de protesto contra o governo. Uma ameaça repetida pela Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRE, que também foi hoje recebida pelo Presidente da República. Cavaco Silva conseguiu um cheque no deserto. O primeiro-ministro português conseguiu a garantia de Jacques Delors de que irá receber até ao final do ano os prometidos 80 milhões de contos para ajudar os têxteis nacionais. Uma garantia dada hoje em Marrocos, onde Cavaco Silva esteve na Cimeira para o Desenvolvimento do Médio Oriente. A União Europeia irá cumprir a promessa que fez a Portugal a quando das negociações do GATT. Assim, espero que muito em breve seja aprovado em Bruxelas o programa para a reestruturação da indústria têxtil e os empresários portugueses possam começar a receber os apoios necessários para que se preparem para um mundo mais aberto e mais competitivo em matéria da indústria têxtil. Eu não tenho dúvidas que o Sr. Delors, como ele me disse ontem, antes do fim do seu mandato, conseguirá concretizar o compromisso que assumiu comigo, que assumiu com o governo português. O Boa Vista vai apresentar um protesto oficial à UEFA. A equipa que amanhã joga em Nápoles sente-se provocada pela ameaça de bomba recebida ontem à noite no seu hotel. Para Valentim Loureiro, o telefonema anónimo que a polícia napolitana recebeu foi apenas uma manobra para perturbar a sua equipa. Vários agentes tentaram já de madrugada revistar todos os quartos do hotel quando os jogadores já descansavam. O Boa Vista joga amanhã com o Nápoles na segunda mão da segunda eliminatória da Taça UEFA. Na quarta-feira é a vez do Benfica voltar às competições europeias e os encarnados já têm uma preocupação. Caniggia está em dúvida para o jogo com o Stoia. O avançado argentino lesionou-se ontem em Guimarães e só amanhã de manhã se saberá se ele viaja para Bucareste. De resto, na Luz, toda a gente está operacional. A ressaca de Guimarães foi mais forte para o argentino. 2 golos, mas também uma entorse. O Caniggia fez uma entorse à tibia társica esquerda ontem no jogo. Tem um derrame e um edema, tem alguma dificuldade na marcha e, portanto, vamos reavaliá-lo até quarta-feira. De qualquer maneira, tem fortes probabilidades de não poder ser utilizado. Com Caniggia em dúvida, no Benfica a presença certa de outro homem-golo. Isaías, feliz com o passado, quer confirmar também na Liga dos Milhões. Felizmente, nesses 2 últimos jogos, eu tenho tido a felicidade de criar as oportunidades e fazer os golos. Espero e vou trabalhar para que isso continua muito, porque o Benfica precisa e eu também preciso de uns golinhos. Os tais golos que chegaram com o Arthur Jorge no Benfica de Steaua, todos à espera de Caniggia, mas também a contar com uma equipa moralizada. E quinta-feira é a vez do Porto jogar com o Ferencváros, um jogo que será transmitido aqui em direto na SIC. Em vésperas de feriado, 2 propostas de leitura, 2 livros sobre a América Latina. Vargas Llosa com as suas memórias políticas e Gabriel García Márquez com novas histórias que não fazem esquecer os 100 anos de solidão. As edições Dom Quixote lançaram de uma assentada 2 livros de autores latino-americanos. O romancista peruano Vargas Llosa revela-nos agora o seu diário político. No livro intitulado Como Peixe na Água, Llosa ainda não digeriu a derrota que sofreu perante Fujimori nas eleições para a presidência do Peru.
No livro, manifesta ainda claros sentimentos contra a esquerda do seu país. A Dom Quixote traz-nos também o último romance de Gabriel García Márquez, Do Amor e Outros Demónios. O escritor colombiano continua com o mesmo imaginário onde a morte, a vida, o amor e a ironia são condimentos que não fazem esquecer os seus 100 anos de solidão. Clima de apatia no mercado de capitais. O feriado de amanhã pela Europa fora fez com que os trabalhos acabassem pouco líquidos. O escudo puxou calmo contra o marco. No último dia do mês, véspera de uma série de feriados na Europa, o clima geral foi de apatia. Nas principais praças europeias, os interesses foram pequenos e equilibrados. Na Bolsa de Valores de Lisboa, fez-se sentir a ausência de investidores. Com o feriado amanhã, muitos fizeram ponte. O índice nacional contínuo desceu quase 3 pontos. O volume de trocas ficou dentro dos valores médios. As maiores subidas do dia são de empresas que estão com cotações muito baixas. As descidas mais acentuadas resultaram da venda de lotes pequenos demais para terem significado. O segmento de obrigações fechou pouco líquido, mas com os preços em alta ligeira, a subirem os escudos. Os negócios foram limitados pelo feriado da manhã em várias praças da Europa. As obrigações do Tesouro a 10 anos subiram 10 escudos, a taxa de rendimento efetivo continua a rondar os 12%. E ainda uma última notícia, um avião norte-americano despenhou-se há poucos minutos no estado do Indiana. É um aparelho da American Airlines. Segundo a polícia local, não há sobreviventes entre os 68 ocupantes do avião. Está feito o último jornal, guardo o sono mais um pouco e não perca o flashback com a análise política da semana. Até amanhã, ao fim da noite.